Graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Tão bom estarmos aqui, né? Mais um dia na presença do Senhor. É um privilégio, não é verdade? Eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações. Abra a palavra do Senhor em Mateus 15, versículo 21. Amém? Mateus 15, 21. O tema da nossa mensagem hoje é constância, a chave para ver as águas fluírem. Amém? Nós falamos domingo passado sobre a esperança, né? E hoje nós vamos falar sobre a constância. Nós estamos falando nesse mês, que é o tema da nossa mensagem esse ano, né? Desentulhar os poços. E nós falamos sobre a esperança, o que nós precisamos ter. E uma das coisas que Davi tinha era a esperança que fez ele continuar ali cavando os poços. Mas hoje eu quero falar sobre algo também que é muito importante na nossa vida. Se chama constância. Né? Para tudo na nossa vida nós precisamos de constância. Então, para que a gente possa ver as águas fluírem na nossa vida, nós precisamos de constância. Então fala comigo, constância. Constância. Amém? E essa mensagem que nós vamos ler hoje de Mateus 15 mostra a importância da constância, de não desistir, de continuar, de perseverar através, buscando um milagre. Amém? Glória a Deus. Mateus 15, 21, vamos ler? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui eu enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? E ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa é uma palavra, né, que nos ensina, nos inspira muito, porque essa mulher, ela mostrou para nós que se nós continuarmos perseguindo aquilo que desejamos, nós vamos alcançar. Amém? Porque nós temos um bom Pai. Nós temos um Pai maravilhoso. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. E eu quero começar falando alguns tópicos dessa mensagem. E o primeiro é clamar ao Senhor e apresentar as suas dificuldades. Foi a primeira atitude que aquela mulher teve. Ela começou a clamar Jesus, né? Ela disse: filho de Davi. Ela o reconhecia como filho de Davi, como Messias, o prometido, aquele que havia de vir. Mas o interessante é que essa mulher era uma cananeia, né? Que nós chamamos, que os judeus daquela época chamavam de pagões. Amém? E ela ali clamou ao Senhor e ela disse: filho de Davi, tem compaixão de mim. Nos primeiros versículos ela começou a clamar e ela logo em seguida ela disse assim: Senhor, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então, quando ela clamou ao Senhor, ela automaticamente mostrou ao Senhor a sua
dificuldade. E o primeiro ponto que nós vamos falar hoje é como nós temos clamado ao Senhor. Será que o nosso coração há um anseio, um desespero de clamar ao Senhor, apresentando a Ele as nossas dificuldades, as nossas lutas? Eu acredito que todos nós aqui, em alguma área da sua vida, você tem algo para apresentar diante do Senhor. Seja um pedido de oração, ou se não é por você, é por alguém que você conhece, alguém da sua família que você ama, que está passando por uma dificuldade e você quer apresentar aquilo diante do Senhor. Então hoje nós vamos aprender como ver um milagre. E para ver um milagre, para nós vermos um milagre, nós precisamos caminhar em alguns pontos dessa mensagem que vai nos ensinar muito profundamente. E o primeiro ponto é a oração. O primeiro ponto é colocar diante de Deus, clamando Ele de todo o coração, apresentando a nossa oração. Eu queria que você abrisse comigo em João, capítulo 14, versículo 13. João, capítulo 14, versículo 13. Diz assim: e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amais e guardais os meus mandamentos. Olha que linda essa palavra, queridos. Essa palavra diz assim: se pedires em meu nome, eu o farei. Então quer dizer que tudo que nós pedimos em nome de Jesus, se nós amarmos o Senhor e guardarmos os seus mandamentos, Ele fará. Amém? A importância da oração, a importância de colocar diante de Deus aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Mas às vezes nós estamos tão, no nosso dia a dia, tá tão corrido. A gente já acorda muitas vezes pensando no que vai fazer, no que precisa fazer, nos nossos afazeres, nós que somos mães já pensamos em levar o menino para a escola, buscar o menino da escola, ir para a academia, ou ir trabalhar, ou fazer uma coisa, ou fazer outra, fazer almoço, E é tão assim corrido o nosso dia a dia, mas nós precisamos, os homens que saem para trabalhar logo cedo de manhã, tem uns que só retornam no final do dia, mas o que nós precisamos aprender é priorizar o nosso tempo com Deus, é priorizar a nossa vida de oração. Ela precisa ser, algo essencial na nossa vida, algo vital para nós. Nós precisamos aprender a tirar aquele tempo, nós estávamos falando sobre isso esses dias, de qualidade com o Senhor, seja de manhã. É tão maravilhoso quando você já começa o seu dia colocando o seu coração diante do Senhor, apresentando Ele o seu dia. Nós precisamos ter isso e nós precisamos de uma constância nisso na nossa vida. Mas o nosso problema muitas vezes, às vezes a gente deixa para orar quando nós estamos com problema. É lógico que quando nós estamos passando por uma luta, as nossas orações são muito profundas, Mas o Senhor quer nos ensinar que nós precisamos ir a essas águas profundas todos os dias. Todos os dias o Senhor está à nossa espera. Todos os dias Ele está interessado naquilo que você está vivendo, nas suas dificuldades, os seus desafios. E como é importante, queridos, nós sermos constantes na nossa vida de oração. Como é importante nós aprendermos isso todos os dias. Eu gosto muito dessa brincadeira, que as crianças faziam, e a gente traz isso, para o lado espiritual. Não sei se quando você era criança, você já bateu a campainha de uma casa e saiu correndo. Quem ri já fez isso. Olha só, eu tenho certeza, na minha época eu fazia muito isso. Hoje as crianças não fazem mais isso, mas era até divertido, Aí a pessoa saía lá de fora, cadê? O menino já tinha,
mais atrevida e ainda ficava olhando lá a pessoa sair lá de fora. Mas assim nós fazemos com Deus. Vamos trazer isso para o espiritual. Nós fazemos os nossos pedidos de oração e Deus fala assim: vou lá responder, você já não está mais lá. Você já desistiu. Você já não foi tão constante. Né? Tudo que nós queremos na nossa vida, seja na nossa vida nossa física ou na nossa vida espiritual, na nossa vida, né, profissional, nós sabemos que nós precisamos de constância. A constância, fazer aquilo todos os dias, vai nos levar aonde? No nosso objetivo, no nosso foco. Não é verdade? Então nós precisamos aprender isso. A gente fala muito, né, principalmente quem se exercita fisicamente. Eu estava falando isso para uma moça semana passada e eu falei para ela, o que vai mudar a sua vida é a constância. É o todos os dias, né, você ser constante atrás do seu objetivo. Só que nós precisamos também ser constante na nossa vida espiritual. Né? Nós precisamos ter essa constância também. E em João fala sobre isso. Se nós pedirmos em nome de Jesus, assim Ele fará. Por isso que nós oramos. Já viu, todo crente, todo cristão ora lá no final dessa oração em nome de Jesus. Por quê? Porque essa palavra de João nos ensina isso. Se pedires em meu nome, o Pai será glorificado e eu o farei. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Então nós temos que fazer como essa mulher fez. Clamar ao Senhor e falar: Senhor, está aqui a minha necessidade. Ele quer ouvir. Deus sabe da nossa necessidade, mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer ouvir dos nossos lábios aquilo que nós precisamos e desejamos. Amém? Então o primeiro ponto é isso, clamar e apresentar diante do Senhor as nossas dificuldades. Segundo ponto, vencer o silêncio do Pai. Neste momento, o Senhor está nos ensinando para sermos constantes. Logo em seguida, você percebe ali no versículo 23, diz assim: Ele, porém, não lhe respondeu nada. Já pensou? Ela fala para o Senhor e Jesus fica o quê? Em silêncio. Jesus não respondeu ela diante do clamor dela. Então, nesse momento, quando nós aprendemos a vencer o silêncio do Pai, o Senhor está o quê? Nos ensinando. Quem já ouviu aquela frase célebre, né? Todo crente fala, né? Que quando Deus está em silêncio, Ele está o quê? Trabalhando, né? Já viu quando um professor ele aplica um teste, uma prova, como ele fica? Em silêncio. Então Deus é assim conosco. Muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, mas eu oro e não ouço Deus. Eu oro e não ouço Deus falar comigo. Parece que Ele está em silêncio. Eu já ouvi muitas pessoas me dizerem isso. Sabe por que Deus está em silêncio? Porque Ele está te ensinando. E o silêncio vai fazer você aprender grandes coisas. E aí você fala: Deus, mas eu já orei. Deus, eu já coloquei diante do Senhor a minha oração. Aí você fala: mas o Senhor não me responde, o Senhor está em silêncio. Essa mulher aprendeu com o silêncio do Pai. Porque Jesus não a respondeu uma palavra quando ela clamava por Ele. Então, todas as vezes que o Senhor fica em silêncio, Ele está o quê? Nos ensinando a sermos o quê? Constantes na nossa vida de oração. Porque às vezes nós queremos as respostas imediatas. E não é assim que funciona. Deus tem o tempo certo para todas as coisas.
silêncio, é porque Ele vai fazer você crescer em fé. Ele vai fazer você ir a outro nível. Amém? Porque quando Deus quer nos tirar dessa vida, muitas vezes, né? Quando nós somos meninos na fé, Deus é tão maravilhoso que a gente ora e Ele responde. Já viu? Ele ora. Por quê? Porque nós somos ainda meninos na fé. Mas ao longo da caminhada, Deus vai precisar te ensinar que nós não somos mais crianças espirituais. Como que uma criança ela age, queridos? Uma criança, quando pede uma coisa, ela quer imediatamente. E se você não dá, ela insiste. Ela insiste. Ela quer uma resposta. Mas quando Deus quer nos ensinar a crescer, né, a amadurecer na fé, Ele vai ficar muitas vezes em silêncio para te ensinar o que é ser constante, o que é não desistir, continuar orando, continuar buscando, continuar adorando ao Senhor. É isso que o Senhor quer nos ensinar. É isso que Ele quer que eu e você possamos aprender. E essa mulher, ela veio para nos ensinar a constância. Amém? Terceiro ponto. Despede, pois ela vem clamando atrás de nós. Amém? Logo em seguida, os discípulos de Jesus olham para Jesus e falam: Jesus, ó, despede essa mulher, porque ela vem gritando, clamando e gritando, gente. Ela vinha gritando. Tamanho era o desespero daquela mãe. E os discípulos falam: despede essa mulher. E o que ela nos ensina? Continue orando, continue buscando. Mesmo que as pessoas olhem para você e digam assim: por que você vai à igreja? Sua vida não muda. Por que você continua buscando a Deus? Nada acontece. Muitas pessoas ao longo da sua caminhada já ouviram isso. Mas essa mulher, ela passou ali, né, digamos, nos testes e vem nos ensinar que mesmo quando as pessoas nos criticarem e nos apontarem, nós precisamos continuar caminhando. Todos os dias, um passo de cada vez. Amém? E nós vamos chegar aonde o Senhor tem para nós. Logo em seguida, né, nós podemos ver que o quarto ponto, ela nos ensina o quê? Não fui eu enviado às ovelhas perdidas de Israel. Essa foi a frase que Jesus disse. Ali no versículo seguinte, no versículo 24, Jesus disse: não fui eu enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel? Aqui, o Senhor está nos ensinando a questão do merecimento. Na época, a bênção era para quem? Era para os filhos, né? Para os judeus. Mas Jesus olha e fala assim: eu fui enviado para as ovelhas perdidas. Amém? Para aqueles que não eram filhos, aqueles que não eram judeus. Então o Senhor, Ele tem uma bênção para todos nós. Às vezes nós falamos assim: eu não mereço. Tem muito isso na questão do merecimento. Mas Jesus está nos ensinando aqui, queridos, que não é por merecimento. A bênção é para todos. Jesus morreu por todos. Jesus fez por todos. E aí é tão maravilhoso que essa palavra vem nos ensinar, porque muitas vezes nós pensamos assim: nossa, mas Deus está fazendo na minha vida, acho que eu não estou fazendo por merecer. Não é verdade? Mas se for ver bem, quem merece? Quem merece? Nós somos abençoados porque Deus é bom. Ele é maravilhoso. E o desejo dele é fazer algo nas nossas vidas. É fazer o sobrenatural dele nas nossas vidas. Então, quando você se parar pensando assim: será que eu mereço?
penso assim, merece. Merece porque Jesus disse que ele veio para todas as ovelhas, até as perdidas. Ele veio para o bandido da cruz, que foi morto ali, do lado de Cristo, e disse ali que ele queria o Senhor. E Jesus falou, ainda hoje estará comigo no paraíso, para um bandido. Então Jesus veio nos ensinar que a bênção que ele conquistou na cruz é para todos nós. Amém? Quinto ponto, essa mulher ela fez o que, queridos? Ela adorou. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre. O quinto ponto dessa mensagem que eu quero falar é sobre adoração. Então ela veio e se prostrou diante do Senhor, ela adorou. Ela, porém, veio e adorou diante de uma resposta ali negativa, mas mesmo assim, ela adorou o Senhor. Né? Como é importante nós termos esse coração que adora o Senhor, independente das circunstâncias, né? Independente das nossas situações. Aquela mulher, ela não sabia se o Senhor ia responder ou não o seu clamor, mas ela reconheceu quem estava diante dela. E ela falou, ele é digno de adoração, ele é digno de louvor. E ela se prostrou, queridas, dizendo, socorre-me. Quantas vezes nós fazemos isso nas nossas orações? Quantas vezes, diante de situações tão difíceis na nossa vida, nós adoramos ao Senhor de todo o nosso coração e dizemos a Ele, como essa mulher disse, Senhor, socorre-me. O que é socorre-me? Ajuda-me. Eu falo que é uma das orações mais poderosas que nós podemos fazer. É ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Socorre-me. E essa mulher, ela tocou o coração do Senhor com essa atitude. Quando nós adoramos ao Senhor, queridos, quando nós estamos ali na nossa casa e nós ali estamos ali naquele momento, ligamos o louvor e começamos a adorar ao Senhor, glorificar o seu nome, isso é agradável a Ele, né? Isso mostra o quanto nós o amamos, o quanto nós o desejamos, o quanto a presença dEle é importante para nós. E é isso, queridos, que o Senhor deseja de nós, um coração cheio de adoração. Amém? E essa palavra nos ensina que logo depois que ela, recebeu aquela frase, e ela ouviu ali Jesus falando, eu vim para as ovelhas perdidas também, e ela ufa, e ela se prostra e adora o Senhor. Sexto ponto, uma frase que Jesus disse para ela depois dessa adoração extravagante. Jesus disse assim, não é bom tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Amém? Você sabe por que Jesus falou isso? Porque o pão da mesa fala sobre as bênçãos do Senhor, era para os judeus. Que Jesus veio para os judeus, para os filhos. Eles eram chamados filhos de Deus, os judeus. E, essa mulher, ela era cananeia, que nós chamamos de pagões daquela época. Amém? Então, como que os judeus apelidavam os pagões? De cachorros, de cães, de cães. Por isso que Jesus chama ela, fala essa frase aos cachorrinhos, Porque Jesus estava dizendo ali, fez um teste para ver se ela ia continuar buscando depois daquela frase. E foi tão extraordinária a resposta que essa mulher deu para Jesus, que muda todo o cenário
daquela história de uma mãe desesperada por uma filha endemoniada, né? Buscando ali a cura, o milagre, a libertação, porque reconheceu que Jesus era o Messias, era o filho de Davi, o único que podia libertar e curar a sua filha. E essa mulher, ela deu uma resposta extraordinária. Não sei se você sabe, mas ela disse assim, ela replicou sim. Ela disse assim, não é bom, quando ele disse, não é bom dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. E ela sabe o que ela respondeu? Ela respondeu assim, queridos, deixa eu ver, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha que extraordinário, olha que fé. Sabe por que ela disse sim, Senhor? Porque os cananeus, eles adoravam outros deuses. E um dos deuses que eles adoravam era um Baal. Eles adoravam Baal, né? Que era conhecido o Deus da tempestade, que enviava a chuva. Então ela não adorava o Deus verdadeiro. Ela era uma idólatra, adorava outros deuses. Por isso que ela disse sim, Senhor. Ela estava dizendo para Jesus, o Senhor tem razão. Verdade. Mas ela disse, até as migalhas eu quero comer. Eu sou aquele cachorrinho que come as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela estava dizendo assim para Jesus, ó Jesus, qualquer coisa que o Senhor fizer por mim, eu aceito, porque eu sei em quem eu estou clamando, eu sei quem eu fui buscar, eu sei quem eu fui apresentar a minha oração, o meu clamor. E de uma forma extraordinária, aquele cenário começa a mudar. E o milagre começa a acontecer. Porque Jesus dá uma resposta para ela tão maravilhosa. Por quê? Porque que naquele momento, queridos, aquela mulher, ela se humilhou. Ela confiou verdadeiramente que o Senhor iria atendê-la. Que o Senhor ia ouvir a oração dela. Como estava escrito aqui em João, que nós lemos. Todo aquele que pedir em meu nome, eu responderei. Ela confiou, ela esperou e alcançou em fé o seu milagre. Ela teve constância, ela não desistiu. Mesmo num cenário de respostas negativas, muitas vezes, ela continuou buscando, continuou orando, continuou clamando, continuou buscando ao Senhor, porque ela tinha convicção no seu coração que ela seria respondida, ela seria atendida, o seu milagre ia acontecer, né? As águas vão fluir. Então, para que eu e você possamos ver o quê? Os poços ser desentulhados e as águas fluírem, as bênçãos do Senhor virem sobre nossas vidas, os milagres de Deus acontecerem na nossa vida, nós precisamos, como essa mulher, ter o quê? Constância. Eu recebi hoje um não, mas eu vou continuar. Eu recebi ali as dificuldades, eu vou perseverar. Vai ter os obstáculos para eu enfrentar, eu vou continuar. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei para quem eu tenho colocado as minhas orações. Eu sei para quem eu tenho apresentado o meu clamor. Não é para qualquer um, mas é para o nosso Deus. Para o nosso amado Jesus, que ouve o nosso clamor, queridos. E essa mulher, quando ela começa essa trajetória, clamando ao Pai, ela já tinha convicção no seu coração que ela ia ser respondida. E é assim que o Senhor quer que eu e você sejamos constantes, confiantes, que nós vamos ver a
respostas das nossas orações. Esse é o desejo do coração de Deus, nos levar a esse nível na qual, aonde o silêncio não vai mover o nosso coração. Talvez uma pergunta de Deus, mas é certo eu dar o pão dos filhos aos cachorrinhos? E Deus está fazendo você fazer o quê? Crescer em fé. Aprender a ter constância na sua oração, ter constância naquilo que você deseja, naquilo que você anseia. Amém? A não desistir. Como essa mulher não desistiu, não desista. Amém? Não desista dos seus sonhos. Persevera. Persevera. Seja constante. Faça todos os dias algo para você alcançá-lo. E principalmente, apresente diante do Senhor, dia após dia após dia, até você ver as águas fluírem desses poços. Amém. Amém? A resposta de Jesus, né, a essa história maravilhosa que nos ensina, que nos inspira tanto, foi o seguinte: mulher, grande é tua fé, faça como queres. Jesus olhou e falou: uau, era isso que eu estava procurando, era isso que eu queria mostrar para os filhos que estavam ali, sabe, os discípulos, os judeus. Jesus permite todo esse cenário ser desvendado ali, porque ele queria mostrar que às vezes o incrédulo, o pagão, acredita mais do que nós que somos filhos. E Jesus está falando: vocês são filhos. Amém. Oh, igreja, nós somos filhos. Nós sentamos à mesa. A bênção já é nossa, o banquete é nosso, o milagre é nosso. Glória a Deus. Só que nós queremos ser como essa mulher cananeia, comer as migalhas, e Deus está falando: não, você é filho, você é herdeiro. Porque você está desanimado, porque você está cabisbaixo, porque você está desacreditado, porque você parou de orar pelo seu sonho, porque você parou de orar por esse milagre, porque você parou. Jesus está dizendo: seja constante, não pare, porque eu quero fazer assim, olhar para você e dizer: uau, grande é a tua fé. Você já pensou Jesus olhar para você e dizer assim: uau, você é constante, você aprendeu que orando, você vai alcançar. Porque cada vez que nós vamos para o nosso quarto de oração, queridos, nós estamos sentando à mesa. Cada vez que você fecha a porta do seu quarto em silêncio e busca ao Senhor, você está se sentando à mesa. Só que muitos de nós têm deixado a mesa, têm deixado o tempo de oração para comer as migalhas do chão. E Jesus está nos chamando hoje, nessa noite, a sentar à mesa como os filhos que somos. É tempo de nós nos despertarmos. Deus não quer que você come as migalhas, mas Deus quer um banquete, quer te dar um banquete. Deus quer ver verdadeiramente que os seus poços vão fluir. Mas para isso, todas as etapas precisam ser vencidas. E muita gente para no silêncio de Deus. Eu não vou mais para a igreja porque eu oro, não acontece nada na minha vida. Muitas pessoas param nos nãos de Deus, porque Deus fala não também. Sabia que Deus fala não? Ele é um pai que fala sim e fala não. Por que ele fala não? Porque muitas vezes, né, ele vai estar nos guardando daquilo que nós não sabemos.
Porque Deus conhece o quê? Passado, presente, futuro, pretérito mais que perfeito e imperfeito. Então, quando ele fala não, é porque ele está nos guardando, está nos livrando. E muitas pessoas desistem quando ouvem o não de Deus. Você já pensou se essa mulher desistisse? Talvez ela não veria o milagre dela e ela nem citaria a história dela, não estaria aqui na Bíblia. Mas ela perseverou, ela foi constante. Amém? Então eu quero que você abra a palavra do Senhor ali em Salmos 16, que é o salmo tema da nossa mensagem do ano. Salmos 16, 7. Glória a Deus, todos acharam? Amém. Bendiga o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração ele ensina. Ai, que versículo maravilhoso. Davi dizia, né, bendigo ao Senhor que me aconselha, porque até de noite, né, o meu coração ele ensina. E ele diz assim, Senhor, me aconselha, me ensina. Em que momento o Senhor vai nos aconselhar, queridos? Que momento o Senhor vai nos ensinar? Se não é na oração, se não é através da sua palavra, se não é parando para ouvir. Amém? Às vezes nós fazemos as nossas orações lá, Senhor, abençoa. Amém! Levantei e fui embora. Jesus, vem cá, meu filho, eu queria te dar um conselho, eu queria falar com você, você já foi. A gente não para ouvir Deus. Pare para ouvir o Senhor. Né? Às vezes eu fico lá, minha experiência com Deus, meus queridos, às vezes eu tô lá orando, né, meu devocional, aí eu vou parar para ouvir Deus. Tem dia que não fala nada. Eu falo, adoro. É o silêncio, né? Continuo adorando. Mas tem dia que ele vem de uma forma violenta e fala no meu coração de uma forma forte. É voz de muitas águas, né? E aí vem o quebrantamento. Não tem nada melhor do que ouvir o conselho do Senhor. Pessoas podem te dar muitos bons conselhos. Até na internet, se você procurar algumas pessoas boas aí, você vai achar alguém que vai te dar bons conselhos. Mas ninguém será comparado ao conselho de Deus sobre a sua vida. Porque Ele conhece exatamente tudo que você precisa e necessita. E às vezes nós procuramos na internet, nas redes sociais ou em pessoas, aquilo que Deus quer te ensinar, aquilo que Deus quer falar com você. E uma das coisas que o Senhor quer falar conosco nessa noite, que essa palavra nos ensina, é a constância na oração. Não desista. Vai aparecer dificuldades. Vai aparecer barreiras, muitas. Pessoas vão zombar de você porque você vai para a igreja? Vão. Mas não desista. Sabe por quê? Porque Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Deus tem algo grande aonde as pessoas vão olhar para você e vão dizer, só pode ter sido Deus. Deus. Esse milagre na vida dessa pessoa só pode ter sido Deus. E você vai dizer, glória a Deus, porque foi Ele que fez todas as coisas.
E é tão extraordinário que eu quero encerrar essa mensagem. Essa palavra é tão simples. São pontos tão pequenos, mas tão preciosos, né? Que nós aprendemos hoje, sabe? A não parar de orar, a ser constante na nossa oração. Que Deus muitas vezes vai ficar em silêncio, para nos ensinar. Que Ele muitas vezes vai dizer não e Ele quer ver se você vai continuar lá perseverando, buscando pelo seu milagre. E Ele está te ensinando a ser constante na sua oração, a ser constante naquilo que você quer, a ter um objetivo, sabe? E o maior objetivo de todos é aprender a buscar a Deus todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Amém? Então que nesses dias nós precisamos ter constâncias para ver as águas fluírem, para ver o milagre. Então você quer ver o milagre? Amém? Amém. Vocês querem ver o milagre? Amém. Amém. Glória a Deus, vamos precisar não parar de orar, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de clamar, até que você veja o seu milagre, como essa mulher ela viu na vida da sua filha. Ela teve a sua resposta e anseie pelo conselho de Deus, mais do que tudo na sua vida, mais do que todas as coisas na sua vida. É tempo, queridos, de nós sentarmos à mesa e pararmos de comer as migalhas do chão. O Senhor está nos chamando como filhos a estar nesse momento de oração, nesse banquete que o Senhor tem preparado para mim e para a sua vida. Há um milagre esperando por você. Ore até que você veja ele acontecer. E só para encerrar, eu quero contar um testemunho meu. Em dezembro, eu estava num propósito de oração por algo pessoal meu que eu desejava, que eu ansiava. E eu entrei no propósito ali de oração e eu comecei durante aqueles dias a orar, a profetizar, a orar a palavra do Senhor, que aquele milagre ia acontecer na minha vida. E comecei a orar, a declarar isso constantemente. Eu recebi o silêncio do Senhor por alguns dias. E nada aconteceu, e mesmo assim eu continuei orando, continuei buscando, continuei. E foi tão interessante que eu recebi essa resposta desse milagre em dezembro mesmo, né? Que ia acontecer, mas ele não chegou até mim. Né? Ele demorou 2 meses para chegar até mim. Aí, né, agora em fevereiro, esse milagre chegou sobre a minha vida. Eu quero glorificar o Senhor por isso. Glória a Deus. E te dizer, vale a pena, sabe, orar, apresentar diante do Senhor as suas dificuldades, as suas necessidades. Ele vai te atender, Ele vai te ouvir e vai responder as suas orações. Deus, Ele responde às nossas orações. João 14, que nós lemos aqui. E Ele quer responder a sua oração nessa noite. Amém?